Deus, tu nos ama. Muito obrigado pelo teu amor. Oh, nós te louvamos, Senhor. Tu és bem-vindo, Deus. Nós te louvamos, Senhor. Toma o teu lugar em nosso meio. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. Obrigado, Senhor, pelos teus braços abertos para nos ajudar, para nos abraçar, Senhor. Obrigado, Deus, porque tu nos ama, tu nos esconde na tua presença. Obrigado porque o mal não nos toca, tu tens poder sobre nós. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Vamos aplaudir ao Senhor. Antes de sentar, cumprimente quem está do teu lado. Diga que bom que você veio. Deus vai falar contigo. Nós saudamos aqueles que nos visitam pela primeira vez hoje. Vocês são todos bem-vindos. É sempre uma alegria estarmos juntos. O culto de jovens acontece todos os sábados às 20h15, 20h30. Jovem normalmente não é muito pontual, então a gente já dá uma folguinha e já começa um pouco mais tarde. Tudo certo? Abra comigo no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Depois ali em cima nós vamos ter o aniversário da Maria Eduarda. Então todos estão convidados a participar, a subir ali. Tem um cachorro quente, um bolinho. Todo mundo está convidado. De gratuito. 0800. Todos acharam? Tiago 1, versículo 12. Diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Quantos aqui passam por lutas, por dificuldades, passarão, levante sua mão. Todo mundo, né? Essa semana foi uma semana desafiadora para mim, e Deus tem falado comigo sobre o tema as aflições que todo cristão, todo jovem, adolescente, criança, adulto, velho, todos nós passamos. Alguns demoram um pouquinho mais para ter uma aprovação maior, como, por exemplo, a perda de um ente querido, falecimento, de repente, de um pai, de uma mãe, de um avô, falecimento de um filho. E são nesses desafios que a nossa fé vai sendo provada, a nossa fé vai sendo testada. E o objetivo das provações que nós passamos não é a nossa derrota, não é nosso enfraquecimento, não é a nossa falência. Acabamos de ler aqui: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O objetivo das provações é a nossa aprovação. E na medida que nós somos aprovados em nossos desafios, em nossas lutas, a gente recebe uma bênção que aqui Tiago descreve como coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam.
Qual é a diferença de tentação para provação? Quem sabe? Quer se pronunciar? Diferença de tentação para provação. Provação, ela não tem como objetivo a nossa derrota. A tentação é diferente. A tentação, ela é algo que origina em nós, em nossa cobiça. Vamos ler mais para frente. Agora está falando de tentação. Falou de provação. Agora no 13 vai falar sobre tentação. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, a tentação, ela tem como origem a nossa cobiça. Por exemplo, alguém que tem muito desejo por ter muito dinheiro, essa pessoa tem uma leve tendência a ser tentada na área do dinheiro. Por exemplo, quando ela tiver uma oportunidade de passar a perna em alguém para ter dinheiro, ela vai passar a perna. Alguém que é tentado na área do sexo, ou na área da impureza, não vai poder ver passar uma mulher bonita que vai ser tentado e ele já vai querer chegar, e vice-versa. Também não pode ver um homem bonito, no caso das mulheres, que vai olhar, vai ir atrás, vai desejar. Então cada um é tentado pela própria cobiça. Agora a provação é diferente. Provação é uma luta, é um desafio que todos nós passamos e que nem sempre são originados por nós. Por exemplo, eu tenho um vizinho que o filho dele, a filha dele, tem 4 aninhos. Ela nasceu com uma doença que acontece de uma criança a cada 1 milhão que nasce. E nessa doença que essa criança tem, ela não consegue lembrar, ela não consegue ter um aprendizado. Por exemplo, ela não consegue saber que ela tem que comer, ela não consegue falar, ela não consegue caminhar, ela não consegue interagir, porque o que ela aprende hoje, amanhã ela já não consegue lembrar. Então ela tem que ser ensinada todo dia a comer, a se alimentar, a ir no banheiro. Todo dia ela tem que ser ensinada e no outro dia de novo. E isso é uma provação, é uma tentação, é uma provação. É um desafio que esse pai, essa mãe e essa criança têm que conviver. E isso faz com que a nossa fé ela seja provada, faz com que a nossa fé seja testada com o objetivo de sermos aprovados por Deus. Vá comigo ao livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais constritados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que está falando aqui? Que todos nós somos contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O objetivo das nossas provações é sermos aprovados e com isso glorificarmos a Deus. Jó glorificou mais a Deus antes ou depois das provações que ele passou? Jó perdeu todos os filhos, Jó perdeu todos os bens, perdeu todo o seu rebanho, perdeu todos os animais do campo que tinha. E depois de ter perdido tudo isso, ele ainda foi acometido de uma doença grave, a ponto de, num dia desesperado, ele pegou caco de telha para se coçar de tanta coceira que ele tinha, de tanta dor. E nisso tudo ele permaneceu fiel a Deus, permaneceu firme, honrando e glorificando a Deus.
aonde que Deus foi glorificado mais? No início, quando Jó tinha tudo e era fiel a Deus, amém? Deus era glorificado ali. Mas Deus foi muito mais glorificado quando, em meio às lutas e às dificuldades, Jó permaneceu fiel. Semana eu recebi uma notícia muito triste. Eu tenho uma empresa, né? A gente compra de uma madeireira Arme. É aqui na beira da 118 ali. E o dono da madeireira Arme se chama André, meu amigo. E já faz alguns anos que eu compro dele. E há um mês atrás eu estava no escritório dele tomando um chimarrão com ele e falando do amor de Deus. Tem um outro vendedor que é cristão também, então eu e ele, a gente bota uma pressão nele, sempre falando do amor de Deus, sempre falando. E a última vez que eu conversei com ele, ele falou assim: "Bah, Bruno, eu estou cansado." Mas o espírito está cansado, André. Estou cansado porque eu acordo todo dia, 4h30, 5 da manhã. Chego aqui 6 horas da manhã, abro a empresa, vendo, produzo, trabalho, tenho 20 e poucas carretas, tenho uma empresa de transporte. Eu almoço em 15 minutos, depois já tenho que correr de novo, vou até às 8 da noite trabalhando. E chega uma hora assim que eu não consigo nem respirar de tão cansado que eu estou. E eu falei para ele: "Cara, Jesus te ama. Deus tem um projeto muito maior." Às vezes a gente fica trabalhando, a gente se dedica tanto a uma coisa, o nosso coração fica tanto apegado a uma coisa, que a gente se esquece de viver. Ele tem 23 anos, mas ele parece que tem 30. Ele não vive, ele não consegue namorar, ele não consegue sair com os amigos, porque o trabalho dele consome ele de uma forma que ele não consegue respirar. E eu falei: "Cara, se apega em Deus, meu, fica firme na verdade, faz o que a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, começa a viver para Deus, começa a ir nos cultos com a gente, vem nos visitar, anda com a gente." A gente, que eu digo eu e o outro irmão, né? Ele: "Bah, cara, pois é." E essa semana eu recebi uma notícia muito triste, me ligaram, e eu fui correndo lá olhar. Quando eu cheguei lá, a madeireira dele explodiu no horário do almoço. Um funcionário foi esquentar a comida e ele esqueceu o botijão de gás ligado. E quando ele foi ligar de novo para esquentar, explodiu. Só deu tempo dele se abaixar, correr o funcionário. E explodiu todas as tintas, explodiu madeira. Enfim, a chama, acho até que saiu no jornal, o pessoal estava comentando. E os bombeiros demoraram um tempão para apagar o fogo. E chovendo. E eu fui correndo lá. Quando eu cheguei lá, eu me emocionei de triste que eu fiquei, porque eu olhei ele assim, olhando para tudo aquilo que ele tinha trabalhado, se esforçado, lutado, o patrimônio dele que ele recebeu do pai dele. E ele chorava. E aí depois ele me abraçou e falou: "Bah, Bruno, eu não entendo. Eu tento fazer tudo certinho, eu não engano ninguém, eu não roubo ninguém, eu não faço mal para ninguém. E está acontecendo essa luta comigo, não estou entendendo por que está acontecendo isso." E aí eu abri um texto para ele, que casualmente eu estava meditando aquele dia. Vá comigo a Salmo 127. E eu estou há uma semana meditando mais ou menos esse texto. E casualmente, quando ele falou ali, eu puxei o celular na hora e falei: "Olha o que Deus está falando comigo." Eu falei para ele. Diz assim: "Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados Deus dá enquanto dormem." O que esse texto diz? Que se Deus não guardar, não tem o que a gente fazer. Se Deus não edificar a nossa casa, a gente pode ter uma casa, a gente pode ter um pai, uma mãe, um filho, mas a gente não vai ter um lar. A gente pode ter um trabalho, a gente pode ter dinheiro, mas a gente não tem prosperidade. E prosperidade é uma vida de bênção, é uma vida de alegria.
não necessariamente uma vida de dinheiro. Significa que a gente pode ter um namoro feliz, um namoro abençoado, e o mais importante de tudo, se nós não tivermos, a gente não tem nada, que é ter Cristo no coração. E eu falei isso para ele. Ele chorou, falou: Bruno, tem toda a razão. E vá comigo ao livro de, vamos lá, Provérbios 24, 10. Não vou ser breve. Diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Quando é que nós temos que nos mostrar forte? No dia da angústia, porque é quando aquilo que nós temos recebido de Deus, aquilo que nós temos buscado em Deus, servem de base para nós vencermos o resto. Semana eu vi um testemunho muito forte. E desde então eu tenho meditado nele, porque às vezes 1000 textos que nós lemos não fala tão forte ao nosso coração como às vezes um testemunho que a gente recebe de Deus. E esse testemunho era de um homem que agora tem os seus 30 e poucos anos de idade, já um homem de Deus. Mas esse testemunho se refere a um gurizinho de 6 anos. Esse gurizinho de 6 anos, ele era sobrinho do pastor. Ele tinha uma mãe que era responsável pelo círculo de oração da igreja bem pentecostal, tradicional. E esse gurizinho de 6 anos, ele aprontava demais na igreja. Chutava cadeira, virava palco, subia, fazia bagunça, ninguém podia falar nada, porque ele era sobrinho do pastor. E um dia, em casa, a mãe dele amava muito ele, cuidava muito bem dele. E eles moravam no campo. E um dia um amiguinho dele falou assim para ele: não anda com esse negócio amarelo aqui, que os bois vão ficar tudo brabo quando tu passar por eles, e tu pode causar um acidente. Ele: não, aqui nada, vou sim. E pegou e saiu chacoalhando uma camisa amarela que ele tinha. E nenhum dos bois que estavam ali se atrapalharam com aquilo. Mas tinha uma vaca que a mãe estava tirando leite, e essa vaca se assustou porque achou que o filhote estava correndo perigo. E essa vaca, quando viu aquilo, correu na direção dele. E quando essa vaca correu na direção dele, a mãe tentou segurar ela numa corda, a vaca. E a vaca arrastou a mãe no chão assim, parou numa cerca. E entrou uma haste assim no olho da mãe dele, furou o olho da mãe dele na hora, ela ficou cega do olho. E a mãe correu em direção ao filho e abraçou o filho: e o meu filho, que bom que tu está bem. A mãe estava preocupada. E ali a mãe perdeu a vista do olho. E mais tarde, esse guri que aprontava muito, ele viu que o tio dele estava numa rede, e ele era todo peludo. E ele falou assim: vou aprontar com o meu tio, vou depilar ele. Aí olhou, não tinha o que depilar, ele olhou um óleo diesel. Ele pegou o óleo diesel e passou assim no tio e tocou fogo. E o tio teve queimadura de 3º grau, quase morreu. E esse menino, nascido na igreja, de 6 anos, um dia foi com a mãe para o centro da cidade, e ele quis aprontar uma para a mãe. Ele falou assim: eu vou pegar e vou me esconder aqui, a mãe vai ficar preocupada, depois eu apareço e faço uma surpresa para ela. E aí ele foi, e quando a mãe virou as costas, ele se escondeu atrás e ficou olhando. E a mãe se desesperou, começou a procurar, correr, ele dá risada lá dentro. E aí, daqui a pouco a mãe achou uma criança igualzinha a ele, de costas, assim, correu e entrou no trem. E eles eram muito pobres, e a mãe entrou no trem, e a criança: e agora? Estou sem mãe, não tenho R$1 para sair daqui. Pediu ajuda, ninguém conhecia, eles não eram da cidade. E a mãe foi para casa, não tinha R$1 para voltar. Demorou uma semana com o esposo trabalhando para tentar recuperar o filho, e ele se perdeu da mãe com 6 anos. E quando ele se perdeu, o pai desse guri se separou da mãe, porque não aceitou que a mãe tivesse
perdido a criança, não tivesse tido cuidado com ela. E essa criança se perdeu, e a mãe foi escorraçada na igreja, todo mundo criticou a mãe. E essa mãe falou, meu filho vai voltar, o meu filho vai voltar. E começou a orar, meu filho vai voltar. E essa criança foi morar na rua, conseguiu sair da estação, foi morar na rua. E uns gurizinhos viram essa criança, de 6 anos, esse menino, e foram lá e roubaram a roupa dele. E quando estavam saindo, pegaram e deram um chute na mandíbula da criança, e a criança quebrou a mandíbula. Veio a ambulância depois, viu ele sangrando no chão, levou para o hospital, e aí deram os cuidados ali, largaram ele na rua e falaram, a partir de agora tu vai ter que te alimentar só de sopa, porque tu não tem como te alimentar, tá com a mandíbula quebrada, tu é morador de rua, então te vira. E aí ele foi andando na cidade e ele achou um lugar onde vendiam sopa. E tinha uma senhora que cuidava e fazia esse trabalho de distribuição de sopa era feito por uma senhora, e essa senhora era mãe de santo. Então essa senhora todo dia alimentava ele com a sopa, e ele ficava ali, e um dia essa senhora chegou e falou, meu filho, tu tem família, tu tem pai, tu tem mãe, tu tem casa. E ele disse, não, eu tenho pai, eu tenho mãe, só que eu me perdi, meu pai e minha mãe nunca mais me acharam, e eu não tenho onde dormir, eu durmo na rua. E essa mãe de santo perguntou para ele, tu quer vir morar na minha casa? E tu quer que eu seja tua mãe a partir de agora? E ele falou, não, eu quero. E ele foi morar com essa mãe de santo. Olha só, esse testemunho é muito forte. Quando ele chegou na casa da mãe de santo, a mãe de santo trancou ele num quarto fechado por 10 dias, e só dava uma sopa para ele todo dia por baixo da porta, e ali ele tinha que dormir, tinha que fazer as suas necessidades naquele lugar. E depois dos 10 dias ele descobriu que aquela sopa que ele tomava não era sopa, era um sangue de animal. E com aquilo ali ela falou, a partir de agora tu não tem mais mãe, tu não tem mais pai, a partir de agora eu sou tua mãe e a tua memória está apagada. E ele nunca mais lembrou que tinha pai e mãe, ele não lembrava do que aconteceu antes daquilo. E essa mãe de santo começou a iniciar ele nos trabalhos que ela fazia de macumba, umbanda. Ele virou pai de santo, virou maçom, grau 33, começou a se envolver com o ocultismo. E quando ele começou a se envolver com o ocultismo, os demônios começaram a entrar nele, um monte de demônio, veio uns demônios, enfim, lá da África, e ele começou a fazer trabalho para gente famosa, inclusive gente da Globo, enfim, ele conta lá alguns detalhes até. O fato é que um dia ele foi fazer um trabalho, e ele foi no mar, e no meio do mar aparece uma mulher incorporada, e essa mulher diz, não, hoje eu não quero comida, hoje eu não quero esses animais mortos aqui no mar, hoje eu quero uma jovem, com aproximadamente 15 anos, eu quero que tu entregue ela para mim aqui no mar, e sacrifique ela aqui. E esse rapaz, que agora já tinha seus 18 anos, foi atrás de uma moça para fazer e sacrificar. E isso é algo comum no meio do ocultismo, mas o fato é que ele foi na frente de uma escola, e na frente dessa escola ele ficou olhando e observando para ver alguma menina que saísse da escola, que ele ia tentar sequestrar ela, enfim. E ele olha uma jovem, e essa jovem, quando vem, ele espera ela passar, dá uma gravata nela e joga para dentro do carro, e dá um soco nela, ela desmaiou no carro. E ele vai no carro e passa por uma polícia, e quando a polícia para, ele encosta o carro para a polícia não ver que ele estava com uma pessoa ali, né? E essa jovem bem na hora acordou. Quando ela acordou, ela deu um chute assim nele e escapou pela porta de trás. Só que em vez dela correr para o centro da cidade, onde tinha mais gente, ela correu para a beira da praia. E era inverno, não tinha ninguém. E ela correndo para a beira da praia, o pai de santo correu e logo encontrou ela. Quando ele encontrou, ele foi na direção dela. Quando ele foi pegar ela, ela virou para ele e falou assim, em nome de Jesus, tu não pode me tocar. E quando ela falou aquilo, ele disse que apareceu um feixe de luz assim,
ele caiu no chão e ele não conseguia se mexer. Ele não conseguia se mexer, ele ficou agoniado, ele tentava, e os demônios tudo presos nele também não conseguiam se mexer. E aí ela pegou e fugiu. Só que quando ela estava fugindo do carro, ela esqueceu o caderno dela. E no caderno constava o endereço dela, o nome, telefone e tudo. E esse pai de santo falou: agora eu vou matar ela. Eu vou atrás, eu vou fazer com que ela pereça. Então ele começa a fazer trabalho de morte para ela, começa a fazer trabalho encruzilhada, mata bicho, enfim, faz um monte de coisa para tentar matar ela. E quando ele vai na frente da escola, está ela bem faceira lá, normal. E ele faz trabalho e vai olhar, ela está viva, está bem. E aí ele pega o telefone e liga para a mãe de santo, que iniciou ele, enfim, nisso daí. E essa mãe de santo diz para ele: tá, mas como assim? Como é que tu não conseguiu derrotar essa guria? O que aconteceu? Ela tem alguma religião? Ela é o quê? Não, ela é daquela religião tradicional e tal, usa saião, ora e tal, meio crente. Aí a mãe de santo falou assim: não, então, seguinte, ó, pode escolher outra pessoa, porque a gente tem um problema, a gente não pode tocar nos crentes. Os crentes têm algo que, quando eles oram, parece que a gente não pode tocar neles. A gente faz trabalho contra eles, a gente faz tudo e a gente não tem autoridade contra eles. E Deus foi falando comigo através desse testemunho. E o Robson já pode subir. E conta a história que ele continuou fazendo o trabalho. Era um testemunho, esse irmão estava testemunhando. Ele continuou fazendo trabalho, sendo pai de santo. E um dia o Ministério Público, investigando ele, descobriu que os assassinatos que ele tinha cometido, e ele foi parar na cadeia. Quando ele estava na cadeia, ele pegou o telefone e ligou para a mãe de santo e falou: ô minha mãe, eu estou aqui, os caras me descobriram, e o que eu faço agora? E ela falou: não, eu nunca fui tua mãe, não sou tua mãe, tu não é mais pai de santo, e te vira que a vida é tua. E esse jovem agora, nos seus 25 anos, estava na cadeia, e as entidades, os demônios que baixaram nele agora foram tudo embora. Ele não tinha mais nem sequer um demônio atuava nele. Ele não tinha mais poder, ele não tinha mais atuação. E um dia na cadeia ele apanhava todos os dias, porque descobriram que ele assassinava criança, que ele matava, que ele abusava. Então ele apanhava todo dia na cadeia. Um dia ele estava todo ensanguentado no chão, e ele fala assim: Deus, será que eu nasci para sofrer? Será que eu nasci para passar por essas lutas, por essas dificuldades? Eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Aqui está todos traficantes, bandido, todo mundo vem aqui, recebe visita, recebe um pai, recebe uma mãe, recebe uma namorada, uma esposa, filhos. Eu não tenho nada, não tenho ninguém por mim. Parece que eu fui jogado nesse mundo para sofrer. E ali naquele momento vem uma pessoa dentro da cadeia mesmo e fala de Jesus para ele. E na cadeia mesmo ele faz uma oração e ele diz: Deus, se tu existe, vem morar no meu coração, muda a minha história, muda a minha vida. E ele entregou a vida para Jesus. E um tempo mais tarde ele descobriu que ele estava tomado de câncer, porque ele começou a emagrecer, começou a ficar enfraquecido. Antes ainda de aceitar Jesus, ele estava tomado de câncer. E um dia ele, com muita dor, com muito sofrimento, gemendo na cama, ele recebe uma visita de um médico. E esse médico fala: cara, tu tá com muita dor, né? E ele diz: tô. Tu tá sofrendo muito, né? Ele diz: tô. Tu não tem ninguém, tu não tem parente, tu não tem amigo, tu não tem família. E ele disse: não tenho. Então eu tenho uma coisa que vai te ajudar. Eu vou te dar uma injeção e toda a tua dor vai acabar. Tudo isso que tu está sentindo vai passar. E
e aí é contigo. E ele falou, não, eu não quero morrer, eu não quero passar por isso. Não, mas o teu câncer é terminal e tu vai ter que passar por isso. E ele pegou a injeção e aplicou nele. E ele sentiu como se o sangue dele se transformasse em água. E ele começou essa injeção que era para ele morrer, ele começou a sentir o corpo dele parando os batimentos. E ele olhou na maquininha, os batimentos dele começaram a parar. Mas ele não morreu, continuou batendo o coração. Então o médico veio e aplicou mais uma injeção. E quando o médico aplicou a segunda injeção, ele sentiu como que se o corpo dele estivesse saindo, o espírito dele saindo do corpo. E aí começou a passar um flash na vida dele, das maldades que ele fez, dos pactos que ele se envolveu, nas mortes que ele efetuou, nos desafios, nas lutas, em tudo que ele passava. E ele começa a sentir como se ele estivesse indo, ele vê um túnel escuro, e ele começa a ir naquela direção daquele túnel. E daqui a pouco ele ouve um barulho, um estouro. E nesse estouro ele começava a ouvir uma oração. E essa oração dizia: Senhor, salva o meu filho, traz o meu filho de volta. Eu quero meu filho de volta para mim. E ele ouve aquela oração, mas espera aí, eu conheço essa voz. É a minha mãe. E aí ele lembrou que ele tinha mãe, e ele ouve e ele vê a cena, uma senhora de joelhos na cama orando. E quando ele viu que era a mãe dele, os batimentos dele voltaram, ele acordou. E ele falou: Deus, Tu existe, eu tenho família, eu tenho mãe. Eu me lembro agora do dia que eu sumi naquele trem, naquela estação. E Deus, eu creio que Tu vai mudar a minha vida. E ele começa a orar. E ele fica 1 ano na cadeia. E para todo mundo onde ele ia, ele contava o testemunho dele. Ele dizia: olha, eu estava morto, meus batimentos já estavam parados já, e eu saí do meu corpo e Deus me trouxe a vida. E ele foi se fortalecendo em Deus, lendo a palavra, orando. Na verdade ele não lia a palavra porque ele não sabia ler, mas as pessoas liam para ele a Bíblia e ele tentava decorar. E as pessoas liam para ele e ele tentava decorar. E um dia depois de um tempo, ele ganhou o semiaberto. E no semiaberto ele podia sair. E aí ele começou a frequentar a igreja. E o pastor falou para ele: meu filho, eu quero que tu traga esse testemunho que tu trouxe para essas pessoas. Eu vou te levar numa igreja e eu quero que lá tu testemunhe, tu fale. Só que assim, uma igreja do Reteté, tem umas profetas. E essas profetas é o seguinte: tu ora, tu pede perdão pelos teus pecados, porque elas revelam a vida da gente, elas têm graça, essas mulheres, são mulheres de oração. E ele foi para essa igreja e ele não sabia, ele precisava de um texto, ele não sabia ler. Então ele chamou um guri, o guri falou para ele: ó, decora esse salmo: Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele fica decorando: Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nervoso, né? E agora, será que eu vou conseguir dar o meu testemunho numa igreja para mais gente? E ele lá nervoso, tentando decorar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então o pastor chama ele: ó, agora vamos chamar o irmão aqui, ele vai dar um testemunho do que aconteceu na vida dele. E ele pega o microfone. E quando ele pega o microfone, ele fala: irmãos, paz do Senhor, eu tenho uma palavra para trazer para vocês. E quando ele fala isso, levanta uma mulher do meio da igreja e fala: só um pouquinho. E vem com o dedo estendido assim na direção dele e pergunta: qual que é o teu nome? Ele: o meu nome é tal. Deus me mostra algo sobre ti. E ele já se apavorou, né? Achou que os pecados dele iam ser tudo revelado. Tu tem uma mancha nas tuas costas preta, como que um sinal de nascença? Ele: tenho. Tu tem uma pinta no teu lado direito do pé, assim, assim, assado? Tenho. Então ela vem, abraça ele e fala: igreja,
Está aqui o filho que eu falei que ia voltar. Esse é o meu filho. Eu fui humilhada, perdi meu marido, eu perdi minha família, eu perdi tudo. Faz 18 anos que eu oro pelo meu filho. E aqui está o testemunho que eu queria trazer para vocês. O meu filho voltou, e ele voltou firme e forte, e glórias a Jesus. Você pode baixar a sua cabeça. Os planos e os projetos de Deus para a nossa vida nem sempre são os planos e os projetos que nós traçamos. Nós, como cristãos, a gente vai passar por desafios, por lutas, e em meio aos nossos desafios, às nossas lutas, Deus está querendo provar a nossa fé, nos fortalecer, com o objetivo da coroa no céu. Sabe, se necessário for, nós termos crise financeira, perdermos um ente próximo, passarmos por desafios no casamento, para que o nome de Deus seja glorificado em tudo isso. Às vezes a gente passa por dificuldades, desafios, e nós nos ajoelhamos diante de Deus e perguntamos: Deus, por que isso está acontecendo conosco? Por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? E aí Deus vem e nos mostra que é em meio a essas dificuldades que Ele vai nos fazer forte. O que seria de Abraão se Abraão não tivesse tido um filho apenas na velhice? O que seria de Moisés se não houvesse mar vermelho? O que seria de José se José não tivesse sido jogado num poço pelos seus irmãos? O que seria de Davi se Davi não tivesse enfrentado Golias? O que seria de Daniel se Daniel não tivesse passado pela cova dos leões? O que seria de Sadraque, Mesaque e Abdinego se eles não tivessem enfrentado a fornalha de fogo ardente? O que seria de ti se não tivesse passado por uma enfermidade e saído com vitória? O que seria de ti se não tivesse tido uma luta financeira em que tu te apegou em Deus e buscando em Deus, Deus te restabeleceu, Deus te deu nova sorte? O que seria da tua família se juntos, orando, vocês não tivessem solucionado os problemas em Deus? Deus, Ele traça planos, caminhos que são diferentes aos nossos, mas que o objetivo de Deus não é a nossa reprovação, é a nossa aprovação, para que depois de aprovado a gente receba a coroa da glória nos céus. Romanos 8:35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos cantar uma canção, e aí no teu lugar, reflita sobre aquilo que tu tem passado, aquelas lutas que tu tem enfrentado, que talvez tu pense que só tu passa. Deus, Ele manda te dizer que só tu passa, mas só tu passa com Ele, porque Ele está contigo. Abre o teu coração para Deus, daí diga: Deus, Tu és a minha vitória, Tu és o meu refúgio. Deus cuida de ti em todos os momentos. Apagar
Vamos colocar de pé, Se tentam com os teus olhos fechados, com as tuas mãos erguidas. Diga ao Senhor: minha fé e até tramam contra mim. diga que você precisa do Senhor. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o seu que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Tu nunca falhas, Senhor. Nós te louvamos, Deus. Obrigado porque tu estás aqui, Pai. Eu sei Oh, que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Pai, nós cremos, Senhor, que tu atende ao nosso socorro. Tu és o nosso socorro, Senhor. Atende ao nosso clamor, Deus. Pai, visita, Senhor, aquele jovem que sofre, Senhor, quando ninguém vê. Aquele jovem que viu os seus pais de repente se separarem. Aquele jovem que pensa que os seus sonhos não se realizarão. Aquele jovem, Senhor, que vê com incertezas o seu futuro. Visita, Senhor, esse homem que está passando por uma crise financeira, essa mulher, Senhor, que está sofrendo nesta área. Deus, nós queremos que Tu és o dono do ouro, da prata, tudo está nas Tuas mãos, Senhor. Tu és aquele que faz as coisas acontecerem quando não há mais saída, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Tu és aquele que conhece a luta dessa mãe que sofre por um filho nas drogas. Essa mãe que sofre, Senhor, com um filho perdido, Pai. Esse pai que sofre por um filho que está preso na noite, não consegue largar a noite. Oh, Deus, Tu conhece o coração de cada um, Senhor. Nós cremos, Senhor, que Tu visitas as nossas vidas, os nossos corações. Faz o Teu sobrenatural, toca o coração de cada um que entrou sofrendo aqui nesta noite. Restaura, Senhor, da morte para a vida, traz a saída, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós nos sujeitamos a Ti, Senhor. Nos sujeitamos a Ti ainda mais nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos louvar. Pela fé posso clamar. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar.
Você pode aplaudir o Senhor aí? Glória a Deus.